Boa noite a todos os presentes. Com relação à campanha de vacinação citada pela vereadora Dalgisa, me estranhou que haja exigência de senha, porque, tradicionalmente, quando é campanha de vacinação, a gente eu não me recordo que havia exigência, havia número limitado, porque campanha é campanha. A poliomielite está com risco de voltar, o sarampo já voltou e precisa atingir a meta dessa vacinação de criança 1 a 5 anos, inclusive também de adultos que não foram vacinados, como eu já expliquei aqui. Quem tiver tiver apenas uma dose de vacina de sarampo tem que tomar uma segunda, mesmo adulto, né? Então, até achei bastante estranho. Com relação a um fato que aconteceu no finalzinho do mês de junho, nós, vereadores, 7 vereadores, nós entramos com uma representação no Ministério Público e foi pouco divulgado isso, porque em seguida veio o recesso. Eu só queria destacar isso. E qual foi a finalidade dessa representação de 7 vereadores ditos da oposição? Nós entramos com questionamento semelhante a Pilar do Sul e a cidade de Itaguaí, do Rio de Janeiro, que entraram na Justiça questionando exatamente essa questão de realização de festas numa cidade falida, uma cidade com problemas financeiros. Isso aconteceu em Itaguaí e aconteceu em Pilar do Sul. E quais foram os argumentos que nós colocamos exatamente para que o Ministério Público opine? A questão da saúde local, a dificuldade que está tendo a saúde básica, o tratamento com especialistas e também o próprio atendimento emergencial. Segundo, a falta de reposição inflacionária dos servidores. Estão 2 anos sem reposição inflacionária, isso já dá 8%, fora aquilo que nos anos anteriores também acumulou, dando um déficit extraordinário no pagamento, enfim, dos servidores. A educação não está sendo atendida também, a educação com relação à progressão horizontal e vertical, que é por lei. E, na verdade, o prefeito não está cumprindo o dever de casa. Então, quando a gente cita essa situação, a gente vê que é incongruente, é absurdo priorizar com tanta antecedência e fazer um planejamento maravilhoso de festa para dezembro, enquanto sequer não conseguiram planejar o remanejamento de crianças na reforma do Maneco Dionísio. Então, tem coisas tão absurdas que não dá para a gente ficar aguardando inerte. Então, nós estamos esperando a manifestação do Ministério Público. Isso aconteceu no finalzinho de junho, comecinho de julho. Por isso que também, por causa do recesso, não foi divulgado. Com relação ao asfalto, muita gente já falou, eu queria focalizar um outro aspecto dessa questão. O governador Márcio França, que é do PSB, ele, em 3 meses de governo, ele liberou 3 vezes mais que o governo anterior liberou num ano. Liberou 286 milhões de reais para mais de 300 municípios, inclusive Avaré. Enquanto que o governador anterior, Alckmin, tinha liberado em um ano 95 milhões. É aquele famoso binômio asfalto-voto. Asfalto-voto. Essa, na verdade, é a finalidade. Lógico que a cidade se beneficiou, desde que faça uma licitação correta, né? Que não haja nenhum esquema. Ninguém está dizendo que tem esquema. É bom que tiver a cidade asfaltada, lógico, ninguém é contra isso daí. Agora, foi muito estranho que em 3 meses houve essa liberação a toque de caixa, a exigências que os municípios fizessem a toque de caixa as licitações, e agora estão fazendo a toque de caixa o pagamento. E, quer dizer, tem um caso citado pela Voz do Vale que é impressionante. Apresentou a nota hoje, amanhã pagou. Quase 500 milhões, quase 500 mil reais. Eu nunca vi isso. Enquanto que tem muito fornecedor da prefeitura que está esperando. Tem aí o amigo, né, do nosso Ditinho lá, que fez aí um servicinho para a prefeitura, pequeno, e até hoje, por mais de um ano, e não recebe. Então, essa questão de priorizar um e não priorizar outro, quer dizer, se estivesse pagando todo mundo efetivamente em dia,
Aí eu daria razão para o vereador que disse que está uma maravilha. Mas não, que foi priorizado foi esse pessoal do asfalto. E eu conversei com o deputado das nossas relações, que ele falou o seguinte, ó, essas verbas que os deputados estão destinando, a maior parte está destinando para asfalto. Esse deputado, o Carlos Neder, que é médico, ele falou assim, eu não, eu estou destinando essas verbas do orçamento impositivo apenas para as santas casas. Foi uma opção dele. Os demais não, tudo para asfalto, porque havia interesses, obviamente, maiores, né? Ou, às vezes, menores. Então, é isso que eu queria colocar a respeito do asfalto. Outro aspecto também, eu estive durante aí, junto com a contadora da casa, procurando números aí da folha de pagamento. O Toninho também fez isso, o Barreto também fez isso. Eu só queria até repetir os números que o Toninho projetou a semana passada. E por que eu estou repetindo? Porque eu não vi, viu, Toninho, nenhuma manifestação do governo explicando, nenhuma notinha. E quais foram esses números mais importantes que foram divulgados? É importante que a gente repita aqui. A folha de 2016, governo Poio, era de 75 milhões. A folha de 2017, governo Jô Silvestre, passou para 87 milhões. Uma diferença de 12 milhões de reais e não teve aumento nem a inflação nos servidores. Como é que funciona isso? Quer dizer, não houve aumento nenhum e a folha aumentou em 12 milhões. E mais ainda, horas extras, 6 milhões e meio número redondo, gratificações desse governo, 3 milhões e meio aproximadamente, um total de 10 milhões de reais para horas extras, gratificações. Obviamente, tem horas extras corretas e tem gratificações corretas, mas o valor chama a atenção, sem repor a inflação, sem dar ganho real para o servidor, e houve essa extrapolação enorme da folha de pagamento. Então, coisas que chamam a atenção, e o que me estranhou foi também que o governo sequer respondeu aos questionamentos colocados pelo presidente da Casa. E saiu também nos jornais aí. Talvez essa semana responda. Com relação aos taxistas, eu também comungo com o que todos falaram aqui. Eu peguei a lei federal, que foi aprovada pela Câmara em 2017. O Senado modificou essa lei federal e, em março agora, a Câmara voltou a discutir e aprovou e já foi sancionada pelo presidente da República, impondo ou determinando que os municípios têm a responsabilidade de fazer regulamentação. Então, cabe ao município, e o coronel Morelli deu a informação aqui, que já está sendo gestado esse projeto, o que é bom. Agora, eu diria e acrescentaria e colocaria uma sugestão a mais. Eu acho que os taxistas que estão agora em minoria aqui, poderiam, os que estão, levar para as lideranças do movimento que utilizasse a tribuna livre da semana que vem. Que se inscrevesse um de vocês, dos taxistas, e viesse falar aqui justamente as reivindicações dos taxistas. Eu acho que é interessante. Quanto mais espaço ocupar, mais esse assunto vai ser debatido. É importante que seja debatido, como já foi dito aqui por 2 ou 3 vereadores, em audiência pública, com todas as pessoas interessadas, tanto os taxistas, como o pessoal da prefeitura, como os vereadores, e até mesmo aqueles interessados nos aplicativos, para que haja uma lapidação correta desse projeto. Né? Então, desse projeto que vai se tornar lei, certamente com apoio dos vereadores, vendo o interesse da categoria. Eu acho que tem que haver isonomia, tem que haver equidade para ter justiça. Não pode uma categoria levar vantagem, chega alguém com o aplicativo e não ter regulamentação nenhuma, como era, inclusive, a intenção dos nobres senadores, que, na última votação na Câmara Federal, voltou a impor a participação dos municípios justamente para regulamentar essa questão. Então, pode contar com o nosso apoio também aqui na Câmara Municipal. Então, estou encerrando minha fala, meu tempo já está se esgotando. Eu só queria fazer um breve comentário do debate da Band, né, para presidente. E me pareceu, foi um debate
fraco, né? Me pareceu um jogo que a gente ia assistir para ver o Santos jogar da época do Pelé, e o debate foi sem o Pelé. Boa noite.